Olá! No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes. Ela atua na seção judiciária de Minas Gerais, na primeira região. Ela é mestre em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense e pela mesma instituição de ensino é doutora em Sociologia e Direito. Além disso, a juíza é professora da PUC de Minas Gerais e coordenadora do Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência. A magistrada vai falar sobre 2 projetos importantes e pioneiros da Justiça Federal. Um deles é o que criou o Centro Nacional de Inteligência e o outro é sobre os laboratórios de inovação. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. E no Momento Cidadão de hoje vamos falar sobre canais digitais e segurança na internet. Hoje o cliente praticamente não precisa ir a uma agência bancária. O sistema bancário hoje tem oferecido muitas opções para os clientes para que eles evitem comparecer à agência. São diversos os canais que o cliente da Caixa tem à disposição, além da agência, além dos lotéricos que ele pode comparecer e além dos caixas eletrônicos. Na internet, ele tem o acesso ao Internet Banking. Ele pode realizar todas ou quase todas as transações que ele precisa pelo Internet Banking. O cliente também tem a opção de instalar no seu celular o aplicativo da Caixa. Esses aplicativos têm a facilidade para o cliente de ter a agência na mão, onde ele estiver, bastando ter uma conexão à internet. No app e também no Internet Banking, ele pode consultar saldo, extrato, ele pode fazer transações como transferências bancárias, DOC, ele pode fazer empréstimo, pode simular um financiamento imobiliário, ele pode investir em fundos de investimento, em diversas modalidades que são oferecidos, ele pode ter o extrato do financiamento habitacional, ele tem várias informações que ele precisar estar lá no app ou no Internet Banking. Ele pode hoje apostar na loteria, inclusive. A Caixa tem tanto o aplicativo específico para o celular, quanto na internet, o site específico também para a aposta na loteria. Tudo é muito seguro e prático. E tudo isso é seguro. Tem a garantia da segurança, tanto de previsão em legislação, além do controle do Banco Central, quanto da segurança tecnológica dos aplicativos e transações na internet. Os bancos investem bastante para evitar qualquer tipo de ataque virtual, chamado ataque virtual, a esses aplicativos ou a esses sites. As transações, então, na internet, elas são seguras. O cliente, para colaborar com a segurança do sistema, ele tem que tomar algumas medidas de precaução. Primeiro, ele tem que ficar atento a que dispositivo ele está usando. Ele precisa usar equipamentos que tenham um mínimo de segurança, ou seja, dele próprio ou de quem ele conheça. Além disso, é interessante ele atualizar o antivírus e os dispositivos de segurança normais de computadores ou de celular. Doutora Vânila, é um prazer recebê-la aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Doutora, vamos começar a nossa conversa fazendo um histórico dos centros de inteligência, do Centro Nacional de Inteligência. Ele foi criado em 2017 e aí eu queria que a senhora explicasse como é que foi essa ideia. Os centros de inteligência, eles foram criados em 2017 por meio de uma portaria da Corregedoria do CJF. Entretanto, é um trabalho coletivo que vem sendo realizado pelos juízes federais há praticamente 8 anos. Começou com um estudo a respeito do fenômeno da judicialização excessiva, das demandas repetitivas, e
e aquela busca de formas de enfrentamento dessa espécie de demanda. E isso acabou resultando na necessidade de criação dos centros de inteligência, que nós temos o Centro Nacional e os centros locais, para enfrentar essa demanda de massa de uma forma cooperativa, de uma forma inteligente e, acima de tudo, preventiva. Quer dizer, tudo começou com uma discussão, um debate de uma situação rotineira. Exatamente com o problema que nós temos na Justiça Federal, que são as demandas repetitivas. São demandas idênticas, que possuem, são contra os mesmos réus, várias partes, e isso tem gerado, assim, inúmeros, milhares de processos com os mesmos fatos e fundamentos jurídicos. E era uma questão, analisando aquilo, julgamentos individuais, acabava sendo uma coisa um pouco irracional, porque você decidia a mesma coisa milhares de vezes. E se começou a estudar isso. Então, os centros de inteligência, em realidade, são o resultado de um trabalho realizado pelos juízes federais das 5 regiões do país. Doutora, como a senhora mesma falou, existe um centro nacional e centros locais. Qual que é a diferença e como é que eles funcionam? Bem, o Centro Nacional de Inteligência, ele funciona aqui em Brasília e ele reúne representantes das 5 regiões, juízes federais, servidores dos núcleos de gerenciamento de precedentes, que formam o que nós chamamos de grupo operacional, que recebe primeiro essas questões. E existe também o núcleo decisório, que é o grupo decisório, que é formado por ministros do STJ, a corregedora da Justiça Federal, o presidente do núcleo de gestão de precedentes do STJ, os 5 vice-presidentes das regiões do país que administram os núcleos de gerenciamento de precedentes. Então, esse grupo é o grupo decisório. O grupo operacional, ele recebe, então, esses problemas complexos que geram essa explosão de processos, faz um estudo científico, um estudo com dados, inclusive audiências públicas já foram realizadas, e são elaboradas notas técnicas como forma de orientação e de auxílio para a adoção de políticas judiciárias. Isso é levado para o grupo decisório, que aprova ou não essas notas. Elas não têm caráter obrigatório, elas são seguidas pela maioria dos membros do Sistema de Justiça Federal pelo caráter científico e racional das notas. Importante a senhora falar das notas, ou seja, não são decisões, né? Não. Os centros de inteligência, eles têm característica administrativa. E esse é o Centro Nacional. O Centro Nacional, ele está interligado aos centros locais de inteligência. Os centros locais, eles estão presentes em todas as capitais, em todas as seções judiciárias do Brasil, nos 5 tribunais, e nós temos praticamente 90% da Justiça Federal com centros locais de inteligência em pleno funcionamento, que eles acabam recebendo essas demandas, esses problemas que geram essa explosão de processos lá na base. Informam o Centro Nacional e nós podemos adotar medidas de gerenciamento coletivas, tendo um caráter administrativo procedimental. Em nenhum momento se ingressa na decisão do juiz. É a racionalização do sistema de justiça. Doutora, 2 anos já desde que os centros foram criados. Ao longo desses 2 anos, o que a senhora pode dizer de resultados positivos desse trabalho? Os resultados são muitos, Daiane, muitos. Em relação ao Centro Nacional, nós já temos 25 notas técnicas que conseguiram racionalizar várias questões relacionadas a precedentes, a questão das perícias judiciais, previdenciárias, que é um problema muito sério na Justiça Federal, que nós estamos elaborando um estudo profundo em relação a isso. Já foi realizada audiência pública. Em relação aos centros locais também, os resultados são alvissareiros. Nós temos, por exemplo, em Pernambuco, um caso que os juízes do Centro Local de Inteligência perceberam que era uma questão muito simples, que a demora na informação do óbito para o INSS via cartório, isso gerava um tempo em que os benefícios eram pagos de forma indevida e isso gerava demanda. Então, foi feita uma reunião com o Tribunal de Justiça, o Centro Local de Inteligência de Pernambuco. Foi criado um primeiro provimento determinando que os cartórios informassem o INSS dos óbitos em 24 horas. Isso foi feito e nos primeiros meses gerou uma economia para o INSS de mais de 11 milhões de reais. E isso acabou sendo levado para vários centros locais e isso acabou se estendendo para vários lugares
que chamou a atenção, inclusive, do INSS, que foi feita uma conta e a economia disso geraria R$1 bilhão. Essa iniciativa do Centro Local de Pernambuco, que agora, recentemente, com a conversão em lei da medida provisória 871, se tornou uma norma legal. E o mais interessante disso, que eu acho que é a questão mais bonita, Daiane, que não foi só a questão de evitar pagamentos indevidos. O INSS, a partir dessas informações rápidas, estendeu isso também para os nascimentos, informação de nascimento. E agora, em pouco tempo, as mães vão poder receber o salário maternidade em poucos minutos no momento que essa informação chega. É uma questão de utilizar de forma inteligente o sistema. E também os benefícios de pensão vão ser concedidos de forma rápida, com essa informação rápida dos cartórios e de forma correta. Então, ao mesmo tempo que os centros de inteligência trabalham em defesa do erário, eles trabalham em defesa dos direitos do cidadão. Então, os resultados têm sido muito interessantes. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente continua a entrevista com a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes. É só um instante, não saia daí. E voltamos a falar no Justiça para Todos com a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes, que atua na seção judiciária de Minas Gerais, na primeira região. Doutora Vânila, outra ação pioneira e muito importante da Justiça Federal são os LIODs, o Laboratório de Inovação e Inteligência. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente como é que ele funciona, o que é? Bom, em paralelo à criação dos centros de inteligência, foi criado de forma pioneira em São Paulo, pela juíza federal Luciana Ortiz, o chamado Laboratório de Inovação, o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário. Esse laboratório de inovação ele foi replicado em várias seções judiciárias e tem uma finalidade de abrir um espaço para que a inovação ingresse na Justiça Federal a partir de uma comunicação horizontal entre todos, e de forma o objeto maior disso é o usuário da justiça, tendo em vista o usuário, uma forma de beneficiar a pessoa que precisa do sistema de justiça. Então nós tivemos esses dois grandes movimentos na Justiça Federal nos últimos anos, foram os laboratórios de inovação e os centros de inteligência. E o que é o LIODs? O LIODs é uma tentativa, está iniciando agora, de unificar os laboratórios de inovação e os centros de inteligência com o objetivo de alcançar algo maior, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é a Agenda 2030 da ONU. Entre essa agenda nós temos várias questões de políticas públicas, diminuição de pobreza, etc. e tal, mas existe um objetivo que é da justiça, que é a ODS 16, que tem a ver com a paz, justiça e instituições eficazes. Então o LIODs ele unifica a inovação, ele unifica a inteligência com esse objetivo maior de tornar eficiente o sistema de justiça. Então, nós estamos, um outro movimento que foi iniciado agora no CNJ, então, a partir do estudo da integração das ODS ao sistema de justiça. Então, os laboratórios de inovação e os centros de inteligência foram os movimentos inspiradores do LIODs no CNJ, que está em fase de implantação. Exatamente sobre isso eu queria abordar com detalhes neste bloco, doutora Vânila. Foi um evento que ocorreu há pouco mais de um mês, né, que esse comitê interinstitucional criado pelo CNJ entregou o primeiro relatório, né? O que esse documento traz em linhas gerais? Esse primeiro relatório, quem encabeça é a conselheira Maria Tereza. Esse relatório, ele faz
toda uma análise dos indicativos necessários, dos indicadores necessários para medir o trabalho da justiça. O que nós temos atualmente é uma agenda mundial de políticas públicas para a diminuição de pobreza, para que a sustentabilidade do planeta é uma sustentabilidade institucional também, as instituições têm de ser sustentáveis, o judiciário tem de ser sustentável. Então esse relatório ele uniu várias instituições, IPEA, várias instituições, o Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, todo o Executivo, em busca de analisar quais as iniciativas relacionadas às ODS estavam sendo implementadas. Mas a grande importância e atuação da Justiça Federal nesse ponto foi que a metodologia dos laboratórios de inovação, pela colega Luciana, de São Paulo, e a metodologia dos centros de inteligência, ela embasou esse estudo. Como fazer isso? Então, esse foi o grande detalhe quanto a esse relatório. E no dia em que foi entregue esse relatório para o presidente do CNJ, o ministro Dias Toffoli, ele criou naquele dia os laboratórios de inteligência e inovação voltados para as ODS. Então nós temos os centros de inteligência, os laboratórios de inovação na Justiça Federal, que foram uma inspiração para algo maior, que inclusive com reflexos internacionais. E o que isso representa, doutora Vânila? Uma iniciativa partindo da Justiça Federal e agora o CNJ trazendo isso como uma ideia para o Judiciário? Isso representa um novo momento na história da Justiça. Nós estamos vivendo um momento que o mais importante de tudo é a cooperação entre todo o sistema de justiça. Nós não podemos mais trabalhar de forma individualizada. Esse fenômeno das demandas repetitivas bem demonstra o que é o individualismo. Cada um no seu processo. Só que quando os conflitos são macro, na atualidade os conflitos não são individuais apenas. Existem os conflitos individuais, mas os conflitos eles são coletivos, principalmente quando há a presença do poder público. Então é necessário um novo olhar do sistema de justiça, para que nós possamos realmente tornar a justiça eficiente e efetiva. E isso representa uma mudança para a nova era, uma agenda até 2030. E nós, da Justiça Federal, nos orgulhamos muito de podendo participar desse processo, desse movimento mundial, desde a base. A senhora falou que é um novo olhar. É um novo olhar que a magistratura federal está envolvida, está empenhada em manter diante dessas mudanças, dessa nova necessidade? Sim, é um movimento, é interessante que é um movimento realmente do Brasil todo. Nós percebemos várias iniciativas de boas práticas relacionadas a esse movimento de efetividade e eficiência, muito mais do que um julgamento de produtividade, que é de número, mas um julgamento de qualidade. Nós observamos isso em todos os lugares. Os juízes costumam trabalhar disso de forma individualizada, de forma solitária. Os centros de inteligência, os laboratórios de inovação vêm com um espaço, inclusive, de compartilhamento dessas boas práticas. Inclusive, a AJUF, ela é uma grande apoiadora dos centros de inteligência, uma grande apoiadora, inclusive vai oportunizar que se crie uma rede de informação entre todos os centros locais de inteligência. Então, nós estamos realmente vivendo uma nova era e eu acredito que a justiça do futuro vai ser muito mais efetiva e muito mais eficiente do que a justiça que nós conhecemos até então. E para o cidadão, doutora, qual que é a importância de todas essas ações pioneiras da Justiça Federal? Os centros de inteligência, os laboratórios, agora o CNJ com o laboratório visando já o judiciário todo. Para o cidadão, o que muda? O cidadão, na verdade, é o grande beneficiário de todo esse movimento, porque tudo isso está sendo feito para a sociedade. Não é para o sistema em si, é para a sociedade. O sistema de justiça ele tem de funcionar de forma célere, de forma efetiva e principalmente de forma inclusiva. Nós precisamos incluir as pessoas nesse sistema para que realmente elas possam receber uma justiça eficiente, uma justiça efetiva. Então, no momento em que você consegue pensar o sistema de forma inteligente, no momento que você consegue criar políticas para que a justiça seja mais célere, você consegue efetivamente criar um espaço
para que as pessoas recebam os seus direitos de forma mais rápida, porque uma das coisas que incomoda demais é a morosidade. Doutora, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a falar com a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes. É só um instante. E o Justiça para Todos volta a falar com a juíza federal Vânila Cardoso André de Moraes sobre os centros de inteligência e os laboratórios de inovação. Doutora Vânila, o mote para a criação dos centros de inteligência foram as demandas repetitivas. Eu queria que a senhora explicasse por que esse tema, isso congestiona tanto o judiciário brasileiro. O fenômeno das demandas repetitivas é algo interessante de se olhar, porque ele representa o julgamento individualizado de problemas únicos. Explicando melhor, nós temos um conflito originário único que acaba gerando várias demandas, questionando aquele conflito que é único. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso do rompimento da barragem de Mariana, ele gerou mais de 50 mil ações idênticas, postulando dano moral em relação à falta de água decorrente do rompimento da barragem. Então nós tivemos o que aí? Nós tivemos um fato único em que 50 mil pessoas questionam individualmente os resultados em relação a esse fato único. Isso são demandas repetitivas, são demandas idênticas que têm origem num único conflito. Então, o olhar tem de ser diferenciado. Nós precisamos resolver o conflito, não essas demandas individualizadas. Porque esse fenômeno é um fenômeno que, se não olhado de forma quanto à origem, se não analisado de forma científica, sociológica, nós podemos inviabilizar o sistema de justiça, porque os conflitos hoje são massivos. Os conflitos, principalmente na Justiça Federal, uma determinada política adotada ou uma omissão de uma política pública, um problema estrutural, ele pode gerar milhares e milhares e milhares de demandas e pode inviabilizar o sistema. A senhora definiu, exemplificou. E onde estaria a raiz do problema? Haveria como prevenir isso? Cada problema, cada caso é um caso. Por exemplo, nós temos as demandas repetitivas de direito público, que são um fenômeno que tem uma origem muitas vezes estrutural, que é uma política pública insuficiente, uma omissão em uma política pública. Exemplo, direito à saúde, essas demandas de direito à saúde. Nós temos as demandas repetitivas de direito privado, que é, por exemplo, um problema relacionado a uma empresa de telefonia, que vai gerar milhares de demandas. Então, cada caso vai ter a sua origem. Os centros de inteligência, eles vão exatamente olhar essa origem e podem realizar, por exemplo, uma conciliação interinstitucional, chamar as instituições para conciliar, uma forma de tentar resolver esses conflitos. E eu te digo mais, Daiane, o novo CPC, ele abriu esse espaço a partir do sistema multiportas de o conflito ter o seu tratamento adequado. Então, a grande ideia é essa. Agora, no bloco anterior, nós conversamos sobre o relatório do Comitê Interinstitucional, do CNJ, em que a agenda da ONU. Em que esse documento, inclusive que a senhora foi uma das autoridades que recebeu esse documento, participou do evento, em que ele pode aprimorar o trabalho dos centros? Os centros foram inspiração, mas de que forma pode ter esse retorno de aprimoramento? Os centros, na verdade, eles ajudaram quanto ao método, né? E esse documento ele foi entregue para o ministro Toffoli e entregue a toda a sociedade, é um documento público agora, é um documento público. Como que os centros de inteligência podem fazer essa ponte com esses estudos?
É muito interessante, porque os estudos realizados por meio desse comitê do CNJ, eles conseguiram fazer um levantamento de dados nunca visto. Eu nunca vi um levantamento tão detalhado quanto números de ações, a vinculação, inclusive, do orçamento público nos municípios. Então, o que é possível por meio, o que esse sistema que está sendo criado vai favorecer, como vai favorecer o centro, é a partir da questão informacional. Muitas informações. Nós vivemos num mundo em que é necessário você ter diagnósticos precisos. As políticas judiciárias, elas têm de ter como ponto de partida diagnósticos precisos, dados precisos. E isso é uma porta que se abriu nesse sentido. No início do programa, a senhora falou sobre os resultados positivos, que são vários, dos centros de inteligência. Mas todo trabalho tem também um desafio, uma dificuldade. O que a senhora poderia exemplificar para a gente como os principais desafios hoje e também sobre as expectativas desse trabalho para 2019? Os desafios, eles, na atualidade, são imensos, né? Os desafios porque os centros de inteligência, os laboratórios de inovação, são todos trabalhos voluntários. É você conseguir ter o tempo para poder se dedicar a um trabalho excepcional dessa magnitude. Então, pelo excesso de trabalho que nós temos todos como juízes, nós trabalhamos, mantemos todo um ritmo e com esse plus. Isso é uma dificuldade, a questão temporal. Mas os próprios colegas, eles têm se dado conta que esse momento em que você para estudar, para produzir conhecimento científico, para analisar aquele conflito na origem, você vai acabar ganhando tempo na frente. Então, isso tem sido superado, tanto que praticamente em todo o país já existem os centros de inteligência locais em funcionamento, os juízes motivados, porque é muito interessante que é uma oportunidade de você, como magistrado, ajudar na formatação da política judiciária de forma positiva. Há uma cooperação entre todos, é algo muito bonito. A senhora avalia que essa iniciativa, que surgiu de uma ideia, de uma discussão, né, foi para a Justiça Federal, agora é um assunto do Poder Judiciário. O Brasil dá um grande passo com uma ideia simples, que hoje encontra pessoas envolvidas. Como é que a senhora avalia todo esse trabalho? Eu acredito que isso é um movimento que ele vem ao encontro da sociedade atual. Eu acho que nós cada vez mais precisamos trabalhar em rede, precisamos cooperar uns com os outros. Essas limitações orçamentárias, elas são, na verdade, uma oportunidade única para que nós possamos realizar esse trabalho. E eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade que já sofreu muito nos percalços da sua existência e, mais do que nunca, merece uma justiça eficiente e efetiva. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Nós que agradecemos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa na internet, na página da AJUF ou no canal da Associação no YouTube, youtube.com/tvajuf. A você muito obrigada pela companhia.